A paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Henrique. Sou servo do Senhor Jesus Cristo. Sigo a Jesus. Quando eu digo sigo a Jesus Cristo, porque eu não sou seguidor de igreja, de sistema religioso. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, né? É o único caminho, aquele que nos conduz para o céu. E o intuito de me estar gravando este vídeo aqui com vocês é para falar do amor de Deus. O intuito é que alguma alma seja alcançada e que alguma dúvida que você tenha sobre alguma espécie de assunto seja esclarecido. Nesse vídeo mesmo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, nesse momento, eu vou falar sobre a purificação do templo, né? O que Jesus encontrou, né, dentro do templo, o que deixou Jesus mais irado em toda a sua vida de tomar atitudes assim de uma pessoa que realmente está irado, né? Foi quando ele achou comercializando, vendendo dentro do templo. Isso não agradou ao Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma coisa que deixou ele totalmente irado, nervoso. Eu me pondo no lugar de Jesus, imagino ele chegando e vendo aquelas pessoas que estavam vendendo e comprando dentro da casa de Deus. O que ele sentiu ali foi uma ira tão grande, ele não imaginava estar vendo aquilo, acreditar o que estava fazendo com a casa de Deus, chamada casa de oração. Já estava usando para comercializar. Isso vocês imaginam, já mais de 2000 anos atrás, né? Então ele foi contra essa atitude de fazer a casa de Deus de comercialização, né? E muitas estão usando hoje a igreja, que é chamada Casa de Deus, em casa de comercialização, onde eles estão vendendo, eles estão comprando e estão tirando o foco, porque a casa de Deus, que é chamada casa de oração, é um lugar único, é um lugar separado para quê? É um lugar de adoração, é um lugar que foi feito, constituído com o único intuito de adorar a Deus, um lugar separado de adoração, não de comercialização, um lugar onde você chega para orar, que você chega para compartilhar a palavra de Deus com os testemunhos, com os irmãos, um lugar onde você chega que você vai adorar o nome santo do Senhor, né? Um lugar onde você vai agradecer, oferecer o seu sacrifício em adoração, louvor, né? Em gratidão ao Senhor por tudo quanto Ele fez em nossa vida. Então é um lugar separado. Nós não devemos misturar outras coisas neste lugar. Hoje este lugar é chamado de igreja, antigamente era templo, né? Antigamente, no começo, nem templo era altar. Eles faziam um altar e esse altar era separado ao Senhor, né? Isso aqui nós podemos ver, né, que algumas passagens na Bíblia Sagrada vai falar, né, sobre o altar, né, que foi construído para adoração de Deus, né, para adorar a Deus, né? Então Noé mesmo, quando ele saiu da arca, quando acabou o dilúvio, né, ele fez este altar ao Senhor. A palavra de Deus nos relata isso, né? E então é um lugar sagrado, né? Um lugar separado, não um lugar de comercialização, né? Então não devemos comercializar dentro da casa de Deus, não devemos vender, não devemos comprar. Por que não devemos? Porque Jesus nos ensinou, nos mostrou que ele abominou essa prática. Ele não concordou, é o que deixou ele mais irado. E por que nós vamos fazer uma coisa ao contrário daquilo que Jesus não
não aceitou, não aprovou, não gostou e ficou irado com aquilo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, devemos seguir a Ele em tudo, principalmente o exemplo que Ele deixou, e jamais fazer alguma coisa que contraria a Jesus Cristo. Eu imagino nos dias de hoje, se Jesus Cristo voltasse e fosse visitar as igrejas e chegasse na porta do templo, na porta da igreja, ao entrar na igreja, né, e vendo ali comercialização, vendo barraca de, como que se fala ali, já está fazendo brechó, já está vendendo livro, já estão vendendo camiseta, né? Já está fazendo a casa de Deus um lugar, uma lanchonete, tanta coisa, então está tirando o foco. Muitos irmãos, ou que se diz irmão, que se diz seguidor de Deus, já não estão indo mais ao templo para adorar, já estão indo com o intuito de vender. O pensamento já está no faturamento, né? Já deixou de ser o foco. Aí eles falam que depende da finalidade do dinheiro, é permitido, né? Para que serve o dinheiro? O Jesus deixou bem claro no livro de segundo Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, isso ele deixou bem claro como a neve, o tanto que ele aboliu essa prática, o tanto que ele não gostou, e por que estamos indo contra a prática. Mas isso nada mais e nada menos do que uma astúcia de Satanás, colocado, implantado dentro das igrejas. Por que Satanás está entrando dentro das igrejas? Porque as brechas foi aberta. Do momento que você abre as brechas, você abre lugar. E se você abrir o lugar, ali há vazamento, ali o inimigo entra. Então ele entrou dentro do templo, tomou conta, né? Então as pessoas estão ali pensando que estão servindo a Deus, mas verdadeiramente não estão. É porque na própria palavra diz, nem todos que diz Senhor, Senhor serão salvos. Então nós devemos tomar cuidado para nós não cometer um erro de praticar coisas que Jesus mais abominou. O que nos mostra nas palavras, nas escrituras sagradas, de Gênesis, Apocalipse, é o único lugar que eu consegui ver na palavra de Deus, que deixou Jesus irado. Que assim, não é dizer que ele perdeu a cabeça, mas a atitude que ele fez de chegar derrubando tudo e expulsando, assim, é uma atitude de quem assim perdeu a cabeça, perdeu o controle, mas ele não perdeu, é porque ele não acreditou naquilo que os seus olhos estavam vendo, no que estava acontecendo na casa de Deus, lugar chamado casa de oração. Então ele ficou bastante irado. Aí por isso que ele agiu daquela forma, que ele diz no livro de Mateus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Que diz assim, e entrando Jesus no templo, expulsou todos ali, os que vendiam e os que compravam, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombo. Aí você observa que ele entrando dentro do templo, expulsou todos ali. Todos quem? Os que vendiam e também os que compravam. Não só os que vendiam estavam errados, mas também os que estavam comprando. Porque eles estavam fora do foco, eles estavam fazendo a casa do Pai lugar de comercialização. Ali não é lugar de se ir para se comprar nada, ali é lugar de ir para adorar a Deus, para prestar seu culto, a sua gratidão, a sua oração. É um lugar separado, para cultuar a Deus, separado para ao encontro com Deus, para estar na presença de Deus, reunido com os irmãos em consagração, em oração, na presença do Senhor, não para comercialização. Por isso que esse versículo deixa bem claro, né? Jesus, com essa ira dele, entrando Jesus no templo, expulsou todos os que ali vendiam e os que compravam. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombam, né? E
Este versículo que eu acabei de ler nos deixa bastante claro que Jesus Cristo abominou a comercialização dentro do templo. Esse é o versículo 12 do capítulo 21 de Mateus. E o versículo 13 nos disse assim: e disse-lhe Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de orações, mas vós o tendes transformado em covis de salteadores. Né? Você para pensar o que está acontecendo na atualidade hoje. Se naquela época já estava acontecendo isso, hoje em dia você para pensar, até a palavra de Deus hoje está sendo comercializada. A própria palavra de Deus. A sutileza de Satanás de entrar no meio e de fazer coisas, né, para tirar o foco, para levar o homem a fazer coisas que não agrada a Deus e a Jesus Cristo, ele é especialista nisso. Que nem ele entrou ali no jardim do Éden para enganar a Eva, para seduzir ela com a mentira. Ele é o pai e a mãe da mentira. E essa especialidade de mentir para entrar dentro da igreja e fazer todos ali, fazer ao contrário daquilo que Jesus Cristo gosta, ele é especialista nisso. Você pode ver que muitos líder religioso, líderes de igreja, pastores, presidente, muitas pessoas líderes já estão comercializando a palavra. Já tem gente cobrando para pregar a palavra de Deus. E o preço é X, é tanto, né? Outro cobra tanto. Você já pode ver que se for analisar e pesquisar, você vai achar até uma tabela de preço, né? Você pode escolher o pregador que você quer para você trazer para o seu evento, para pregar na sua igreja, para levar a palavra de Deus, entre aspas, né? Porque é cobrado, né? Nem sei se vai ser verdadeiramente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é de graça para quem quiser. Então já está cobrando. Ali os líderes da igreja vão fazer o orçamento a qual pregador que vai dar para ele poder levar. Porque o que cabe no orçamento da igreja. Ah, vamos trazer, isso é muito caro. Quer dizer, Jesus ia agradar disso? Para pensar, nem tanto, é errado, tanto aquele que está vendendo a palavra de Deus, cobrando para pregar, tanto também como aquele que está comprando, levando o pregador. São práticas abomináveis para, né, que Jesus não agrada. Né? O verdadeiro pregador da palavra de Deus não é aquele que pega um microfone e vai na frente de um altar e ali ele estuda horas e horas, faz ali um texto e com palavras bonitas para tentar impressionar, para ver se agrada o povo, o que o povo vão achar, e tenta colocar palavras mais bonitas, mais bem colocadas, para impressionar e trair a atenção do povo, com o intuito de ganhar like, de ganhar aplauso, né, com o intuito de ser bem reconhecido. Mas não, esse não é o verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador é aquele que prega a palavra de Deus genuína, do jeito que ele é, com o intuito unicamente de ganhar alma, sem nada mais do que isso. E o verdadeiro pregador, ele começa a pregar com o seu testemunho, com o seu caráter, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de ser, né? Este é o verdadeiro pregador da palavra de Deus, né? Aquele que tem uma vida íntegra, tem uma vida de caráter e que vive em santidade. Só o seu testemunho já estão pregando para aqueles que estão ao seu redor. Este é o verdadeiro pregador, não aquele que cobra para pregar a palavra, porque não precisa de vir alguém lá de São Paulo ou do Rio de Janeiro aqui para trazer a palavra, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus, e ele usa quem ele quer, ele pode usar o irmãozinho da igreja. Porque que muitas pessoas hoje em dia estão indo na igreja nem tanto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o pregador. Isso é notório nos tempos de hoje. Você pode ver que quando uma igreja o pastor é o mesmo, os irmãos é o mesmo, cotidiano, você pode ver que os membros da igreja ali são limitados, frequentadores daquela igreja. Mas quando você anuncia
né, que vai vir fulano de tal, um pregador contratado lá de fora, você pode ver que aquela igreja é essa, que aquela igreja não cabe mais lugar de assento, tem que improvisar banco, arrumar outros bancos, porque lotam. Por quê? Que nos dias normais, dos outros dias de culto, a igreja está vazia. E quando traz o pregador de fora que se anuncia, a igreja lota, que não sobra mais espaço. É porque os homens vão ali simplesmente para cultuar o homem, para ver o homem. Está mais lícito e explícito do que tudo. Porque se fosse para adorar a Deus, a igreja estava cheia todos os dias. Porque é Deus que habita, a adoração é para Deus e não para o homem. Porque se quando só vem um de fora, um pregador, que as igrejas lotam, ficou bem claro que as igrejas que estão atrás de homem, de mídia, de quem tem fama nas redes sociais, fulano de tal, não, a pessoa faz até o impossível, né, dá um jeito ali, às vezes nem podia ir naquele dia, desmarca alguma coisa, faz um sacrifício ali para poder estar ali, né, para não perder, para ver aquele fulano de tal pregando a palavra de Deus, em vez de ir para adorar a Deus. E nos dias normal não faz nem um pouco de esforço para ir. Olha uma diferença. Isso é o fim dos tempos, é bíblico. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. A casa do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus e não casa de comercialização, né? A palavra, para quem não sabe o significado da palavra abominou, abominar significa repelir com horror, com asco, aborrecer e odiar. Isso é o significado da palavra abonir, o que Jesus aboniu. Os que vendiam e compravam no templo, deixou ele irado, fez ele odiar. Então não vamos praticar essa prática, porque Jesus não se agrada dessa prática. Ele abominou a prática tanto de quem vendia como também de quem comprava, porque ambos estavam errados. Errado em que? Tanto os que vendiam que compravam, porque estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, num lugar separado, que é lugar de adoração. Igreja é lugar de cultuar a Deus, é lugar de se reunir, para você ter um momento com Deus. É um lugar separado, onde você se sente a liberdade de estar diante da presença de Deus para adorar em comunhão com os outros irmãos, lugar separado para adoração, louvor e gratidão a Deus. Esse é o lugar, né? Separado, escolhido, lugar que é chamado casa de oração, lugar escolhido para cultuar a Deus. E você pode ver que depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Por que Noé fez um altar? A primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca, né, que acabou o dilúvio, de agradecimento a Deus. Um lugar para adorar a Deus, para sacrifício a Deus. E ele fez o sacrifício, e a palavra de Deus nos fala que esse sacrifício chegou de cheiro suave ao nariz do Senhor. Deus se agradou desse lugar. Você vai encontrar no capítulo 8 de Gênesis e o capítulo 20 e do versículo 20 e 21. Noé nos relata, nós relata que Deus se agradou, né? Deus se agradou de quê? Do holocausto que Noé fez assim que ele saiu da arca. O que ele lembrou? Ele lembrou de Deus. Logo ele construiu um altar para adorar o Senhor, para sacrificar ao Senhor o holocausto em agradecimento ao Senhor, em gratidão por tudo o que ele tem feito, né? Isso a gente pode ver, essas coisas acontecem. Vamos ver com Abraão. Quando Abraão teve o chamado dele, né, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Abraão teve o primeiro chamado dele, o chamado de Abraão. Nos diz assim no versículo 1 de Gênesis, capítulo 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção.
Quer dizer que Deus chamou Arão, né, para um lugar aonde ele nem sabia, né, para ele poder ir, que ia fazer dele uma grande nação, que nem relata nesse versículo. Aí, nós indo aqui no mesmo capítulo 12, indo lá na frente, no versículo 8, né, e que nos relata assim: e mudou-se dali para a montanha do lado oriente de Betel, armando ali sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. O que Arão fez quando ele chegou ali nessa terra? Ele fez um altar. Para que ele fez um altar? Ele fez um altar para adorar o Senhor, lugar separado, o lugar exclusivo de adoração, né? Então Noé saiu, fez da arca, fez um altar para adorar, sacrificar a Deus, lugar separado, aonde ele podia ir fazer sua adoração ao Senhor Jesus Cristo. Abraão fez a mesma coisa, né? Fez um altar assim que ele saiu e chegou na terra, né, que ele foi repousar, ele pegou e fez esse altar também. Mais na frente, aqui em Gênesis, né, capítulo 22, Gênesis capítulo 22, versículo 9, nos relata também: chegaram a um lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quer dizer que ele fez um altar para sacrificar o seu próprio filho. Como sacrificar o seu próprio filho? Era um local, um lugar onde você ia ofertar oferta, né? Deus pediu a Abraão seu filho, seu único filho primogênito, né? Como para Deus provar o tanto que Jacó amava. Se Abraão estava pondo a Deus acima de tudo, né? E Abraão fez um altar, construiu um altar no meio do nada, porque o lugar de oferecer sacrifício ao Senhor, o lugar de cultuar, o lugar de oferecer qualquer coisa ao Senhor, é considerado lugar santo, é lugar separado, é lugar unicamente exclusivo para aquele fim de uso, né? Portanto, estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe branou e desceu ao céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Prova de amor maior do que essa, né? Na Bíblia nós vemos a prova de amor de Deus pelo mundo, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para aquele que nele crê que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a prova de Abraão, de amor a Deus, a obediência, aquele versículo que fala: punha a Deus em primeiro lugar. Aquele que ama mais a Deus do que seu pai, seu irmão, seu filho. Abraão provou amar mais a Deus sobre todas as coisas, e por obediência a Deus levou seu filho unigênito, ainda construiu um altar no lugar onde não tinha, para adorar o Senhor, para fazer esse sacrifício em adoração ao Senhor. Altar, lugar separado. A palavra de Deus nos relata isso. Lugar exclusivo de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Não lugar de comercialização, que nem estão fazendo hoje em dia na maioria das igrejas, né? Eu não posso dizer todas porque eu não conheço todas, mas a maioria se comercializa. Estão numa prática que eu não sei por que está nessa prática, porque são povo de Deus, são povo chamado por Deus, mas que parece que estão com a mente cega. Lê a palavra de Deus e parece como se não enxergasse, não visse o que está escrito, pulando por riba daquilo. Não tem como. Esse versículo deixa tão claro que Jesus abominou a comercialização dentro do templo, né? Que ele não se agradou dessas, que ele não se agradou dessas coisas, né? Então eu não sei como que o povo ainda consegue,
consegue vender. E não é só esse versículo que relata, não, né? Nós podemos ver que tem mais versículos que relata sobre... Tem mais versículos aqui que relata sobre a comercialização do templo, né? Estou tentando achar aqui, porque eu fiz uma separação aqui. Coloquei aqui, fora o livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 12 e 13 que eu citei para vocês, no livro do Evangelho de Lucas também, capítulo 19, versículo 45 ao 41, relata a mesma coisa, que Jesus abominou no templo. No livro do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13 até o 22, explanando esses versículos, você também vai ver que Jesus não gostou, né, abominou essa prática. Então a Bíblia nos mostra. E por que tanta comercialização? Por que eles lêem esse versículo, vai na frente, prega esse versículo sobre este tema e pratica a prática que Jesus abominou? É como se as pessoas enxergassem, mas não conseguissem ver, ouvisse, mas não escutavam. Tipo assim, parece que estão cegos, parece que foi tampada por uma visão espiritual, que não consegue ver, que Satanás entrou de uma certa maneira que tampou a visão, né? Que eles estão pregando contra uma coisa, estão vivendo aquilo e não estão nem percebendo, e parece que está normal, né? Irmão, vamos abrir o olho, né, para nós andar no caminho do Senhor, enxergar a luz e não as trevas. Vamos tentar nos santificar, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Jesus Cristo está voltando, a volta dele está próxima, os acontecimentos do fim estão se cumprindo, estão tudo sendo relatado. Vamos procurar afastar de tudo quanto é prática que diz que não agrada a Deus. Vamos tentar afastar dessas práticas, fugir dessas práticas. Vamos tentar praticar as coisas que agradam a Deus. Eu não digo que eu pratico todas, eu tento a cada dia que passa a chegar mais perto de Deus. Eu tento cada dia mais andar no caminho do Senhor. Não sei se eu vou conseguir, né, aperfeiçoar, eu acho que não, mas eu estou em busca da perfeição, porque eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu vou ser salvo pela misericórdia de Deus, pela graça, porque pelo meu merecimento eu não mereço, porque eu sou um pecador imundo, Deus me tirou do lamaçal, eu nem merecia estar aqui, mas eu estou aqui nesse exato momento, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, trazendo um ensinamento a todos vocês que estão me ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento de Deus. Cuidado com as vendas do templo. Isso, Deus não se agrada disso. Vamos tentar fazer aquilo que Deus agrada, né? E mais na frente aqui também, no livro de Isaías, capítulo 56 e versículo 7. Confirma quando Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vamos ler o que está escrito aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 56 e versículo 7, que nos relata assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o versículo 8 diz assim: assim diz o Senhor Jeová, que congrega os dispensos de Israel, ainda juntarei aos outros, aos que já se lhe ajuntaram. Desses versículos deixou bem claro aqui no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, que a casa de Deus é casa de oração. É o que Jesus disse, está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando em covis de salteadores.
Meus irmãos, vamos seguir a Jesus Cristo. Vamos parar de seguir ao homem. Porque tem gente que ele só ajuda alguém se este alguém for da igreja dele. Ele só vai visitar um irmão se o irmão for da mesma denominação da dele. Frequenta a mesma igreja. Porque se já frequentar outra, já não vai, já não quer saber. Esse não é o amor que Jesus Cristo nos ensinou. É os últimos tempos estamos vivendo aqui na face da terra. Vamos acordar, vamos buscar mais a Deus, a presença de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial e pedir em nome de Jesus Cristo para Ele abrir, tirar a trave que está em nossos olhos, nos clarear cada vez mais, nos tirar das trevas e nos mostrar a luz, para que nós podemos chegar a Jesus Cristo, que nós não venha a perder a nossa salvação por nada nessa vida, porque essa vida aqui Jesus deixou bem claro: aquele que perder a sua vida por amor de mim ganhá-la-á. Ele mostrou, ele foi bem claro que essa vida ela não tem valor, é uma vida que é passageira. Tudo que ele mostrou é que nós temos que construir enquanto estamos aqui um lugar no céu, aonde nós devemos juntar os nossos tesouros no céu, aonde que nós devemos fazer tudo aqui para receber lá. Aqui é um lugar onde nós se plantamos. Vamos plantar nessa vida para nós colher na outra vida, na vida espiritual, na vida que é a vida eterna, a vida para todo sempre. Jesus foi e nos preparou o lugar, e o lugar já está preparado, só está esperando Deus, seu Pai, falar: vai, filho, busca minha igreja, o arrebatamento vai chegar, vai ser hoje, só está esperando esse falar, o lugar está preparado. E ele foi e preparou esse lugar que já não está preparado para nós. Irmão, por favor, não deixa Satanás roubar isso. Vamos viver a verdadeira palavra de Deus. Não estou dizendo que deixar de cultuar. Não, a gente devemos cultuar a Deus. Tem um lugar separado para quê? Para adoração. Um lugar que antigamente era chamado, que nem eu li aqui, altar, templo, hoje é igreja, um lugar reservado onde que o intuito é de louvar a Deus, né? Então eu trouxe essas palavras aqui que falam sobre a purificação do templo, ensinando e mostrando para vocês que essa prática de vender, tanto faz vender como comprar no templo, é uma prática que não agrada a Deus, né? Este vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que esse vídeo chegue ao conhecimento de vocês, que pode ajudar vocês em alguma coisa, que o Espírito Santo abre a mente de vocês, né, para que cada dia mais vocês possam se achegar mais a Deus e afastar mais do mundo, passar cada dia mais das nossas vidas a viver no Espírito, e não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, que nem nos relata as Escrituras, né? Obrigado pela compreensão de todos. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando do amor dele para vocês, de trazer esse ensinamento. Pela misericórdia e pela graça dele é que eu estou aqui falando. Falo com prazer. Eu tenho prazer de falar do amor de Deus, de compartilhar as coisas que Deus fez, e fico muito mais feliz ainda se essa palavra minha alcançar alguma alma, né? Você que está assistindo este vídeo, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ouvido a palavra, que não são palavra minha, mas são palavras colocadas na minha boca pelo Espírito Santo que eu estou trazendo. Eu espero que essa palavra te edifica, que te ajuda de alguma forma. Você que está me ouvindo, conserte a sua vida, ponha a sua vida perante ao Senhor, conserte, tente andar verdadeiramente no caminho do Senhor. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, reconcilie-se com Jesus Cristo, porque Ele está próximo para voltar, e não queira ficar depois do arrebatamento. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda não teve essa experiência, levante a sua mão, aceite Ele, não precisa de ir numa igreja, aonde você estiver, se tiver alguém que ore por você, né, e você se entregar
ao Senhor Jesus Cristo, e mesmo se não tiver ninguém, se você não estiver no lugar, não, eu estou aqui não tem ninguém, e eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, como que eu faço? Aí mesmo você pode aceitar Ele como o único Salvador, né? É só você dizer: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Lava, me purifica, Senhor. Eu entrego a Ti. Eu confesso o Senhor como o único Salvador da minha vida, da minha alma. Entra, Senhor, em mim, me transforma, me limpa, me purifica, né? Me liberte, me perdoe, Senhor. Eu entrego a Ti a minha alma, minha vida, Senhor. A partir de hoje te seguirei, te servirei. Fala essas palavras. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele colocará o seu nome no livro da vida eterna. Faça isso enquanto é tempo, né? Porque Jesus está próximo. Se tem alguém que possa orar por você, pede esse alguém para orar. Entregue-se para Jesus, ande nos caminhos do Senhor Jesus e passa a seguir a Jesus Cristo. Pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa, onde prega a palavra, para você estar cultuando a Deus, servindo a Deus. Mas verifique, né, se essa igreja verdadeiramente está na palavra, está vivendo aquilo que a palavra vive. E você pode até congregar nessa igreja, mas você siga a Jesus Cristo. Siga o que a palavra nos ensina de Gênesis Apocalipse. Essa é a verdadeira palavra de Deus. É o que nos leva para o céu, é Jesus Cristo 14, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, né? E que vocês possam refletir e pensar, tá? Que Deus possa ter falado no corações de vocês, né? Essas são as palavras que o Espírito Santo tocou no meu coração e que eu levei para vocês, e que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam ter uma nova oportunidade para estar tornando a ouvir a palavra de Deus. Se Deus assim permitir, eu estarei gravando outro vídeo, estarei apostando aqui, falando mais do amor de Deus, da palavra de Deus, trazendo um pouco mais para vocês daquilo que Deus tem para nos falar e para nos ensinar. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado.